Oi pessoal, vamos mudar nossos temas, mudar nossos ares. Nas aulas anteriores nós falamos sobre eletricidade, joia? Hoje nós vamos falar sobre magnetismo. Obviamente vocês vão ver uma relação com eletricidade, mas não nesse primeiro momento, porque nós vamos falar agora do magnetismo natural. O que vem a ser o magnetismo natural? Então, encontrado naturalmente, originalmente aí na Grécia, tal, ele é constituído do óxido férrico e ferroso, ok? É o tetraóxido de triferro, Fe3O4, é um minério, beleza? Naturalmente encontrado ali. Ora, o que você pode fazer é forjar esse minério, né? Beleza? A forja dele, o derretimento e a forma dele num formato usual, em barra, em forma de disco para os alto-falantes, é extremamente útil na sociedade. Tá joia? Olha que legal, né? Então, nós já temos de imediato que a magnetita, né? Esse ímã natural, essa pedra mágica, né? É constituição, na verdade, de dois óxidos, óxido férrico e óxido ferroso, FeO e Fe2O3. Legal? Ferro 2 e ferro 3. Ó, que legal. O que a gente pode fazer, então, é definir ou pontuar, né, para vocês algumas características desse minério. Primeiro, para que ocorra magnetização, para que um mineral seja magnetizado, no caso a magnetita, o que tem que acontecer é que os seus ímãs elementares estejam todos orientados, estejam todos na mesma direção. Então lá, isso acontece aonde? Em materiais ferromagnéticos. Então, o ferro, o mineral, né, o ferro, o níquel, o cobalto são substâncias ferromagnéticas porque são magnetizáveis. O que quer dizer magnetizáveis? Né? São substâncias onde você consegue ordenar os ímãs elementares, fazer com que todos se orientem na mesma direção. E se orientando na mesma direção, você vai perceber o quê? A criação de duas regiões muito específicas, ou polos, polo norte e polo sul, que nós vamos tratar já já. Que legal! O que acontece é que nós temos também materiais chamados paramagnéticos, que não se magnetizam na presença de ímãs, não se magnetizam na presença externa, de uma influência externa. Ora, e por fim, materiais diamagnéticos, que na presença de ímãs externos, eles sofrem uma orientação imperceptível, mas oposta do campo externo. Tá ok? Então, diamagnéticos sofrem uma magnetização imperceptível, muito pequenininha, mas de orientação oposta do campo externo. Já os ferromagnéticos, ferro, níquel, cobalto, sofrem sim influência magnética, se magnetizam pela presença de um ímã externo e se orientam conforme o ímã externo. Tá joia? O diamagnético, sentido oposto. Os ferromagnéticos no mesmo sentido do ímã externo. Então, se o ímã externo está apontando norte e sul, os materiais ferromagnéticos também vão apontar norte e sul. O diamagnético não, vai apontar sul-norte. Então orientação oposta. Tá ok? Capão, exemplo de paramagnético. Chumbo, alumínio, são materiais que não se magnetizam, tá? Tenta grudar um ímã numa latinha de alumínio, não gruda, tá ok? Tenta grudar um ímã numa peça de chumbo, não gruda? Tenta grudar o ímã na tua pele, não gruda, filho. Só faltava você sair grudando as coisas, os ímãs pegaram. Uma agulha caiu no chão, passa a mão no chão, a agulha gruda na tua mão, beleza? Você está passando na rua, voa uma lata perto de você, gruda na sua testa. Não acontece essas coisas porque você é paramagnético, tá joia? Então esses materiais, então lá, ferromagnéticos que sofrem influências de materiais magnetizados, no caso a magnetita, tá? Olha lá o clips grudado na pedrinha. O que o clips é? É um material ferromagnético, porque ele se imantou, ele se tornou um pequeno ímã na presença da magnetita, do ímã natural ali. Pica-pau, que bonito. Então, quer dizer, não é uma ação mágica, não. É a influência magnética
sobre os materiais ferromagnéticos. Show? Ora, queridos, agora nós temos a chamado princípio da inseparabilidade dos polos, onde então, como eu tenho duas regiões muito específicas, conhecidas como polos, norte e sul, essas regiões são inseparáveis. Sempre que eu tiver norte, eu vou ter o sul. Sempre que eu tiver o sul, eu vou ter o norte. Se eu cortar o ímã, cara, tem problema. Você pode cortar o seu ímã. Só que vai acontecer o quê? Você vai criar dois novos ímãs. E se eu cortar de novo, Pica-Pau? Mais novos ímãs. Então você nunca vai conseguir separar o polo norte do polo sul. Tá? Por isso é chamado princípio da inseparabilidade dos polos. Tá? Na região de corte surgem polos opostos aos da face. Tá? Da região de corte. Então lá, se eu cortar ali no meio, tá? Na região de corte vão surgir polos opostos aos das faces. Legal? Tá? Princípio da inseparabilidade dos polos. E o que mais? Será que o norte gosta do norte? Será que o norte prefere o sul? Então, tá aí a questão de atração e repulsão. Sul é atraído por norte. Norte é atraído por sul. Agora, norte perto de norte sofre uma força repulsora. Sul perto de sul sofre uma força repulsora. Então, quer dizer, polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Show? Beleza? Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Cuidado. Cuidado agora, porque o cara acaba fazendo uma ponte, mas ao fazer essa ponte faz uma confusão. Pica-Pau, então o norte seria o polo, norte seria o positivo e o sul seria o negativo. Polo é diferente de carga, tá, galera? Tá? Então, positivo gosta de negativo. Realmente, entre positivo e negativo, atração. Realmente, em termos de cargas elétricas, cargas de sinais opostos se atraem. Polos opostos também se atraem. Mas não é que o polo norte é positivo e o polo sul é negativo. Não existe essa associação, hein? Por favor, cuidado. Tá joia? Cuidado. Polo norte é atraído pelo polo sul é atraído pelo polo norte. Polos iguais se repelem. Polos diferentes se atraem. Show? Bom, vamos adiante? Olha só. Pica-Pau, se eu tentar fazer esse tipo de aproximação, veja que perfeito, né? Quanto mais intenso, quanto mais próximo, mais intensa vai ser a repulsão, maior vai ser a força de repulsão. E interessante a gente perceber que essa repulsão obedece à terceira lei de Newton. A toda ação tem uma reação. Mesmo que os ímãs sejam de tamanhos diferentes, Pica-Pau, mesmo que sejam de tamanhos diferentes, o que vai acontecer? A força trocada, moçada, vai ser sempre da mesma intensidade, da mesma direção e de sentidos opostos. Tem um ímã de 1 kg e um ímã de 10 toneladas. Cara, a força trocada obedece à terceira lei de Newton, ação e reação. Beleza? Que legal. O que acontece? Essa força magnética, essa atração é devido ao quê? Ao campo. E o que é o campo magnético? Veja que ao se espalhar um material ferromagnético em volta de um ímã, você vai ter a criação de linhas muito específicas, regiões muito específicas, chamadas linhas de campo ou linhas de indução do campo magnético. O que são essas linhas? A trajetória do campo magnético. O campo magnético é um vetor. Então, veja, eu vou colocar sobre a linha de indução vetores campo magnético. Então, o vetor campo magnético sempre tangente à linha de indução. Repare aqui embaixo, então, moçada, tá? Os vetores campo magnético sempre tangentes à linha de indução. Joia? O que a linha de indução é, então? Só uma trajetória. E reparem que essa trajetória vai ser o quê? Uma trajetória que vai do norte para o sul. Então, as linhas de indução sempre vão se afastar do norte, sempre sair do norte e apontar para o sul. Beleza? Tá? Linhas de indução do campo magnético. Tem uma aplicação muito prática, muito útil disso aí, que é a bússola. Moçada? Então você fala assim, poxa, o campo terrestre, ele tem a sua utilidade quando você trata aí de aplicar sobre ele uma bússola. Como é que a bússola funciona? A bússola aponta para o norte. Aí o cara, te peguei. Você está querendo dizer para mim que o norte da bússola aponta para o norte da Terra? Então, norte atrai norte? Não, meu amigo. O norte da bússola está apontando para o sul magnético da Terra.
Então, onde é o norte geográfico da Terra? Repare ali, joga na tela cheia para mim, por favor, Douglas. Onde é o norte geográfico da Terra é o sul magnético. Onde é o sul geográfico é o norte magnético. Então, quando a bússola aponta para o norte, ela está seguindo a orientação do campo magnético terrestre. Beleza? Tá bom? Muito bom, galera. Muito bem, que bonito. Então a Terra pode ser imaginada como um grande ímã. Um ímã onde você vai ter no norte geográfico o sul magnético, no sul geográfico o norte magnético. Então a bússola, ao apontar para o norte, está sendo atraída pelo sul. Então lá, o norte da bússola atraído pelo sul magnético da Terra. E o sul magnético da bússola atraído pelo norte magnético da Terra. E como é que ela se orienta? Olha que bonitinho, moçada. Nessa animação que eu coloquei para vocês, ou ainda nesse desenho que eu coloquei para vocês, a bússola sempre vai se orientar conforme a linha de indução. Sempre tangente à linha de indução. Por isso que ela faz essa curva. Porque sobre a linha de indução, ela vai acompanhar a linha de indução. Beleza? Tá? Sempre. Por quê? Ela está seguindo o vetor campo magnético naquele ponto. Ok? Vamos adiante? Olha. Uma outra aplicação, tá aqui, ó, coloquei a situação para vocês aí, né, de uma aplicação do campo magnético terrestre, que é o chamado vento solar. Cara, graças ao campo magnético da Terra, é que as partículas de alta energia vindas do Sol chegam até a Terra e não conseguem penetrar de imediato na superfície do planeta. Por quê? Elas são desviadas. Desviadas, ainda bem, porque elas são desviadas. Porque senão nós poderíamos ter sérios danos à nossa saúde ou mesmo a própria vida não seria sustentável no planeta por causa dessas partículas energizadas ou de alta energia vindas do Sol. O que o campo magnético da Terra então faz? Protege a gente como um escudo, desviando as partículas e jogando-as aonde? Jogando-as nos polos, olha lá, as chamadas auroras. Então, ao provocar o desvio das partículas e as jogando, né, transportando para os polos, você tem então essas imagens bonitas chamadas auroras, boreal e austral. Boreal, né, no norte, austral no sul. São aquelas cortinas luminosas na atmosfera, né? Por quê? É a interação dessas partículas energizadas com a ionosfera. Estão gerando o quê? Luz. Estão gerando uma excitação atômica e emitindo luz. Que bonito, que bonito. Mas o campo magnético da Terra, então, fazendo o quê? Protegendo-nos de partículas energizadas que vêm do Sol, que a gente chama de vento solar. Legal, né, moçada? Que bonito. Está aí uma aplicação do campo magnético terrestre. Que legal. Olha, vamos ver aí o seguinte. Uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico. Por quê? Primeira afirmação. Então lá. Queridos, uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico. Por quê? Primeiro, o norte geográfico é aproximadamente o norte magnético? Não, está errado. Norte repele norte. Então, peraí, como é que pode, né? Então, é onde nós temos o norte geográfico, nós temos o sul magnético. Então, lá, o norte geográfico é aproximadamente o sul magnético. Beleza. O sul geográfico é aproximadamente o norte magnético. O sul geográfico é aproximadamente o norte magnético. Beleza? Agora, o sul geográfico é aproximadamente o sul magnético? Não. Quem estariam corretos, então? A 2 e a 3 aqui. Beleza. O norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. Então, alternativa A, 2 e 3. Show? Beleza? Vamos lá? Adiante. Onde, então, nós temos? Por mais que cortemos um ímã, nunca conseguiremos separar seus polos. Qual o nome desse fenômeno? Olha, desintegrabilidade dos polos. Né? Separabilidade dos polos ou inseparabilidade dos polos. Alternativa C, né, moçada? Tranquilo, isso aí foi sussa. E o exercício seguinte, quando magnetizamos uma barra de ferro, estamos, ao magnetizar uma barra de ferro, ferro é um material ferromagnético, quer dizer, magnetizável. Mas por que ele é magnetizável? Porque a gente retira elétrons da barra? Não.
Ao retirar elétrons, ele fica carregado e não magnetizado. Acrescentando elétrons da barra, não, ele vai ficar carregado, mas não magnetizado. Retirando ímãs elementares, poxa, mas para você retirar um ímã elementar, o que acontece, galera? Você tem que tirar partículas dali, você tem que tirar átomos dali. Ou acrescentando ímãs elementares, então tem que acrescentar material ali daquela barra. Porque para você retirar ou pôr ímãs elementares, você está retirando ou pondo material, átomos, ok? Basta para você magnetizar fazer o quê? Orientar os ímãs elementares. Basta orientar os ímãs elementares. Assim você magnetiza o material ferromagnético. Show? Beleza? Muito bom. O que mais? Olha lá. A bússola representada na figura repousa sobre uma mesa de trabalho. O retângulo tracejado representa a posição em que você vai colocar um ímã com os polos respectivos nas posições indicadas. Na presença do ímã, a agulha da bússola permanecerá como em... Quer um tempinho para pensar? Ou só de olhar ali já dá para responder? Cara, o norte da bússola é atraído por quem? Pelo sul do ímã. E o sul da bússola é atraído por onde? Por quem? Pelo norte do ímã. Então, peraí, Paulo, a alternativa correta ali vai ficar qual? Alternativa B, certo? Olha lá, sul do ímã, atraído pelo norte, sul da bússola, perdão, atraído pelo norte do ímã. Alternativa B. Show! Magnetismo natural, moçada. É isso aí, tá? Magnetismo natural. O que nós vamos fazer nas próximas aulas? Tratar com vocês do magnetismo provocado por fluxo de cargas, a movimentação de cargas elétricas, gerando, então, magnetização, ok? Mas aqui é diferente? Não, aqui também, mas a movimentação de um ímã natural é uma movimentação pequena dentro do dipolo criado ali pelos óxidos férricos, tá ok? Então, magnetização por movimentação de cargas elétricas. Show? Próximo assunto nosso, eletromagnetismo. Até a próxima, galera!